Bom dia, professor Fernando. Mais uma aula de Geografia para os alunos dos sextos anos. Apostila 4, capítulo 9, cujo tema é Geomorfologia. Quando nós falamos de geomorfologia, é uma palavra que vem do latim, né? Geo quer dizer terra, morfo, formas, logia, estudo. Então, quando eu falo de geomorfologia, eu estou falando do estudo das formas da Terra. É o mesmo que relevo. Eu vou estar trabalhando o relevo da Terra, as diversas formas. E quando eu falo dessas diversas formas, eu vou estar falando, por exemplo, de planaltos, planícies, vales, depressões, montes, montanhas. Então, o relevo da superfície terrestre. Então nós vamos observar a parte mais sólida, e externa da crosta terrestre. Toda ela formada por rochas que são bastante irregulares, ou seja, bem heterogênea, e a Terra é extremamente enrugada, com diferentes níveis de altitude. Então eu vou ter montanhas, planaltos, planícies, depressões, como eu disse anteriormente. Tudo isso, tudo que eu passei para vocês até agora, é resultado da atuação de duas forças. Das chamadas forças endógenas, ou seja, as forças internas que ocorrem dentro da superfície terrestre, e das chamadas forças exógenas, ou externas, aquelas que ocorrem na parte de fora da superfície terrestre. As duas têm uma importância muito forte, muito incisiva no relevo. A primeira, ela vai constituir, ela vai formar as estruturas do chamado relevo. E a segunda, ela tem um papel de modelar, de esculpir as paisagens naturais. Então, na realidade, uma força depende da outra. Os chamados agentes internos ou endógenos ocorrem dentro da superfície terrestre. Então, nós temos o vulcanismo, ou seja, o vulcão, aquele que ocorre a partir do momento em que as lavas vulcânicas passam entre as placas tectônicas, sobe, entra em processo de erupção. Aí nós vamos ter a formação das chamadas rochas magmáticas extrusivas. Tectonismo. O tectonismo, na realidade, é a movimentação das placas tectônicas, enquanto que os chamados abalos sísmicos são os terremotos. Os agentes externos, aqueles que atuam na parte externa da superfície terrestre, esse nós conseguimos ver ou nós conseguimos sentir. Então, por exemplo, os ventos que batem e retiram sedimentos, desgastando, através de um processo de erosão, o relevo. O degelo, o gelo, no processo do seu degelo, carrega sedimentos. Os seres vivos, também, que a partir da sua movimentação, atua como um ser que vai provocar um processo de erosão. Os rios com as suas águas correntes, as águas do mar, as ondas batendo nas rochas, provocando a retirada de sedimentos e esculpindo essas rochas. As chuvas que batem nos planaltos, nas montanhas, desgastando e modelando esse tipo de relevo. Então nós temos aqui a classificação do relevo, então as diversas formas da superfície terrestre, geralmente divididas em planaltos e planícies. Então nós temos o conceito de cada uma delas. Então, primeiro conceito de relevo, primeiro conceito de tipo de relevo, planalto. Planalto são terrenos, com mais acima de 200 metros de altitude,
geralmente apresenta uma superfície irregular devido ao processo de erosão. Processo de erosão dentro de uma força exógena, ou seja, o vento batendo, a chuva batendo, então vai retirar sedimentos e vai fazer com que esse planalto fique desgastado. Planície são terrenos com até 200 metros de altitude, né? Então apresentam uma superfície bem plana, né? Aplainada. O que ela sofre? Ela sofre o processo de sedimentação, ou seja, os sedimentos que saem de um planalto preenchem uma planície. Aqui eu tenho a imagem de um planalto, né? Olha, elevado, mais de 200 metros de altitude. Aqui nós temos uma região de planície, a região que não ultrapassa 200 metros de altitude e é composta por sedimentos. Aqui nós temos algumas macrounidades, ou seja, algumas subdivisões. Nós temos as escarpas, nós temos as serras, nós temos as altas cadeias montanhosas, as chamadas cordilheiras, e nós temos as depressões. Acredito que o mais difícil de se entender dentro deste contexto são as escarpas. Então, elas se encontram em terrenos que aparecem nas bordas dos planaltos, ou seja, bem na parte lateral dos planaltos. Né? Depois eu vou mostrar a imagem para vocês mais ou menos entenderem a região de uma escarpa. As serras é um conjunto de planaltos, né? Nós conseguimos identificar de uma forma bem efetiva essas serras quando nós vamos, por exemplo, para o litoral. Então nós estamos descendo a serra. Então quando você está descendo para chegar ao litoral, você olha do lado aquela sequência, aquele conjunto de planaltos que formam a serra. Cadeias de montanhas ou cordilheiras, né? São chamados dobramentos modernos da era cenozoica. É um conjunto de montanhas, né, de grande altitude, geralmente acima de 4.000 metros. Nós temos algumas importantes no mundo. Nós temos as Cordilheiras dos Andes, nós temos os Alpes na Europa, nós temos as Montanhas Rochosas na América do Norte, nós temos o Himalaia no continente asiático. As depressões. As depressões são terrenos situados abaixo, né? No mar, ela é chamada de depressão absoluta, ou seja, abaixo do nível do mar, né? E nós temos as chamadas depressões relativas, ou seja, abaixo do nível das regiões vizinhas. Então, na realidade, quando eu falo de depressão, é uma área de declive, um declive acentuado, né? Em relação às áreas que estão próximas a ele. Então agora eu vou mostrar, na realidade, imagens de cada um desse tipo de relevo. Começo pelas escarpas, né? Deixa eu pegar aqui até mostrar para vocês. Então nós vamos observar que as escarpas, essa regiãozinha aqui, ó, de escarpas, ó. As escarpas são essas regiões aqui, ó. Aqui é uma escarpa, aqui é uma outra escarpa, certo? As escarpas estão aqui, tá? Aí nós temos as serras, tá? Um conjunto de planaltos, né? Conjunto de planaltos, ó. Nós temos um conjunto, olha só, se vocês observarem aqui, ó, temos aqui, ó, formar um conjunto aqui, ó, conjunto de planaltos, para vocês observarem aqui. Nós temos aqui as cordilheiras, conjunto de montanhas de grande altitude, olhem aqui, ó, grande altitude, né? Essas montanhas
vão chegar a 4.000, 5.000 metros de altitude. E para finalizar, nós temos as chamadas depressões. Vocês estão observando, deixa eu mudar até de lápis aqui, estão observando, olhem só, é uma região rebaixada, tá? Em relação ao terreno, ou seja, uma área vizinha à sua, é uma área de declive, tá? Então eu mostrei exemplos, né, de todas as unidades de relevo para que vocês possam estar se adaptando, se acostumando e tendo ideia clara de cada uma dessas unidades. Obrigado. Próxima aula, o último capítulo da apostila 4, tá? E um bom dia para vocês.